Olá, pessoal, como vocês estão, então? Iniciando aqui a nossa revisão de hoje em imunologia, né? Imunologia clínica. E aí, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E na aula de hoje a gente vai revisar a matéria, as dúvidas vocês podem colocar aqui, que a gente vai estar trabalhando exatamente todas elas, certinho? Vamos lá, então, iniciar a nossa revisão. Para isso, eu separei aqui uma lista de exercícios, né, onde a gente vai fazer a questão da fixação da matéria. Pessoal, olha só, a organização, número 1, né? A Organização Mundial de Saúde estima que ocorram no mundo 12 milhões de casos novos a cada ano, né? 12 milhões de sífilis a cada ano no Brasil. E segundo o Ministério da Saúde, ocorrem cerca de 900 mil novos casos de sífilis por ano, cerca de 25 mil casos de sífilis congênita. Então, é bem alto ainda a prevalência de sífilis, né? E com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando para verdadeiro ver e F para falso. Lembrando que sífilis, ela é uma DST provocada por uma bactéria, né, em forma de espiral, ou seja, uma espiroqueta, e essa bactéria, então, ela tem a propriedade, né, de causar ali uma sífilis localizada, que eu chamo de sífilis primária, que é composta ali por um cancro duro, certo? Que é uma borda, uma lesão elevada, indolor e normalmente única. E aí, ela, se não for tratada, ela espontaneamente cicatriza. Porém, a sífilis, como não foi tratada e a espiroqueta não foi eliminada, o treponema pálido, então, ele sai do local da lesão e internaliza de uma forma a espalhar, né, pelo corpo, provocando um rache cutâneo, que é a sífilis secundária, que ainda se não for tratada, evolui para a fase terciária, né, que aí sim eu vou ter a nível sistêmico sequelas, como cardiocífilis, se afetar o coração, pneumocífilis, se afetar ali os pulmões, neurocífilis, se afetar ali a questão do sistema nervoso central. Também nós podemos ter casos de artrites, né, e problemas relacionados aí à sífilis congênita, caso ocorra a infecção da mulher no momento da gestação. Isso pode levar a malformações, porque a sífilis tem o treponema pálido, ele tem um aspecto teratogênico, ou seja, ele acaba provocando, né, invasão ali da placenta e afetando o feto, provocando malformações fetais. E aí, para fazer o diagnóstico, né, dessa doença, tanto em fase primária, secundária, terciária, a gente utiliza alguns imunodiagnósticos, aonde todos os que nós estudamos são aplicáveis aqui, certo? O imunodiagnóstico de imunofluorescência, que nós chamamos de FTA-ABS, ele vai mensurar a presença ou ausência de anticorpos da classe IgG ou IgM, certinho? Voltados contra o treponema pálido. Por isso, o exame FTA-ABS é um exame treponêmico. Já o exame de VDRL, ou sorologia de Lewis, tá bom? Ele também é um exame, né, voltado aí para a triagem, né, do quadro sifilítico, porém, nesse imunodiagnóstico nós não mensuramos anticorpos treponêmicos, mensuramos sim anticorpos da classe reagina, certinho? E aí, dessa forma, o VDRL, ele não é um exame voltado para identificar a presença ou ausência do treponema pálido, e sim para identificar a reação sifilítica, porque os anticorpos que o VDRL mensura é justamente anticorpos da classe reagina, quando a bactéria está causando a lesão,
no paciente, ocorre ali aquela formação do cancro duro, e ali ocorre a lesão do tecido epitelial, liberando ali esses anticorpos da classe reagina, que ao colher o sangue e se fazer o diagnóstico, acabamos ali então identificando a presença desses anticorpos nesse exame chamado de VDRL, que é essencial para o acompanhamento do tratamento, não é? E não para o diagnóstico definitivo, sendo o diagnóstico definitivo feito pela imunofluorescência indireta, que é o FTA-BS. Então, analisando esse contexto, nessa questão número 1 aqui, o resultado do exame de VDRL é descrito qualitativamente não reator ou reator, e quantitativamente em diluições, né, de soro puro, 1:2, 1:4 e assim por diante. Não sendo aceito resultados em cruzes, embora existam vários métodos, né, para se diagnosticar a questão aqui da sífilis. Então, no caso do VDRL especificamente, é isso aí, ele é descrito qualitativamente e quantitativamente. Então, verdadeiro. O item 2 aqui, por que que ele é falso? Entendendo por que que ele é falso. Os resultados falsos positivos podem ser encontrados na fase inicial do cancro duro, na sífilis latente tardia e na sífilis tardia ou como resultado do efeito prozona. Então, o que está errado é justamente, não é, falar que resultado falso positivo está correlacionado ao efeito prozona. O que é o efeito prozona, pessoal? É quando eu tenho muito anticorpo e esse excesso de anticorpo ele acaba, né, não reagindo com a questão dos antígenos, fazendo aí com que haja justamente a questão de um falso negativo. A reação do imunodiagnóstico ela não acontece. E aí a pessoa vai ter, não é, mesmo com a presença do anticorpo da classe reagina, um resultado negativo do VDRL se não for observado a diluição inicial, certinho? Então, o resultado falso positivo, ele está correlacionado a outros fatores, mas o efeito prozona, na verdade, ele provoca resultados falso negativos, certinho? Então, nessa circunstância, resultados falso positivos podem ser encontrados na fase inicial do cancro duro? Até pode, certo? Na sífilis latente tardia e na sífilis tardia como resultado do efeito prozona, aí não, efeito prozona dá resultado falso negativo. Efeito prozona é quando a pessoa tem um excesso de anticorpos e esse excesso de anticorpos não reage com o meu reagente, né, de VDRL, provocando ali o efeito prozona. E aí, para que ocorra a reação, recomenda-se que haja uma diluição do soro puro em até 1:8. Então, você vai pegar o soro puro, diluir 1:2, 1:4, depois 1:8, não é? 1:16, 1:32, e aí pinga lá o reagente de VDRL, e aí nessa circunstância, né, como que vai se dar a reação? À medida que eu vou diluindo o soro, a concentração de anticorpos, ela também vai diminuindo. Então, se no soro puro tinha uma alta concentração de anticorpos, provocando um efeito prozona, dando um resultado falso negativo, à medida que eu vou diluindo 1:2, 1:4, 1:8, eu vou diminuindo a concentração do anticorpo. E aí começa, né, se eu estou diante de um efeito prozona, né, eu olho no soro puro, dá um resultado não reagente. Eu vou para a diluição, 1:2, começa a dar reação. Aí você fala assim, uai, mas o soro puro deu não reagente e quando eu diluí 1:2, positivou, é porque tinha um excesso de anticorpo e a reação não estava acontecendo por causa desse excesso de anticorpo. E aí quando você diluiu a amostra, a
primeira diluição 1:2 já deu ali uma positividade, certo? E aí você continua, né, fazendo a leitura, diluição 1:4, estava positivo, 1:8 está positivo, até a última diluição. Então, você vai soltar o resultado reagente, o resultado do teste foi reagente, e a diluição, que foi a última diluição positiva, última diluição reagente. Se foi 1:8, se for 1:16, se for 1:32, aí você vai liberar ali o resultado da diluição. Então, em laudos de VDRL, quando você estiver fazendo esse resultado, você nunca pode soltar, né, não reagente observando apenas o soro puro. Por quê? Você pode estar diante de um efeito prozona. E aí a gente sempre solta o não reagente depois de olhar o soro puro, o soro diluído 1:2, 1:4 e 1:8. Se não positivou no soro puro, na diluição 1:4, 1:2, perdão, 1:4 e 1:8, aí não vai positivar mais, porque o limite da diluição é 1:8, certo? Se não positivou impuro até diluído 1:8, realmente a amostra não tem os anticorpos da classe reagina. Aí você pode soltar seguradamente como não reagente. Mas nunca libere essa amostra de VDRL, né, se não tiver feita a diluição, tá bom? Porque você pode, não é, cair no efeito prozona liberando um falso negativo. Então, o efeito prozona está correlacionado a resultados falso negativo e não falso positivo. E aproveitando o raciocínio, para evitar o efeito prozona, o profissional de laboratório que executa o exame deve proceder à diluição da amostra testada até 1:4 ou 1:8. Exatamente. Se até 1:4 ou 1:8 essa amostra continua não reagente, você pode liberar o resultado como não reagente, sem medo de estar diante de um efeito prozona. Ok? Porque se você estiver diante do efeito prozona, já nas primeiras diluições, 1:2, 1:4, a reação vai positivar. E aí você vai sacar na hora, falar, eu estou diante de um efeito prozona, porque o soro puro deu não reagente, e no diluído 1:2 ou 1:4 já começou a positivar. Tá bom? Eu já passei por situações assim, o soro puro estava não reagente, 1:2 já positivou. E teve um caso, né, em particular, que estava tão reagente que o soro puro deu não reagente, 1:2 deu não reagente, 1:4 que foi começar a reagir, tá bom? E tem casos que vai até 1:8, então por isso que a gente estabelece esse limite de 1:4 até 1:8, para não ter problemas quanto ao efeito prozona. E aí a próxima. O efeito prozona é um fenômeno que ocorre quando existe excesso de anticorpos no soro testado, o qual interfere na formação do complexo antígeno-anticorpo, né, necessário para que aconteça a reação de floculação. Exatamente isso. Quando existe um excesso de anticorpo e não está na zona de equivalência, a mesma quantidade de anticorpo presente na amostra tem que estar equivalente com a quantidade de reagente. Como a quantidade de reagente é controlada, você vai pipetar ali 50 microlitros de reagente, não é? Se tiver ali um excesso de anticorpo, a reação não acontece, isso é o efeito prozona. Por isso que a gente utiliza a diluição. E aí vamos entender por que que o último item aqui é falso. De diagnóstico, a sorologia de VDRL, Veneral Disease Research Laboratório, teste treponêmico, está errado por causa disso aqui, não é? O VDRL é um teste não treponêmico. Por quê, professor? Porque ele não mensura anticorpos contra o treponema pálido. Ele mensura anticorpos da reação sifilítica, que são anticorpos da classe reagina. Então, existem anticorpos da reação sifilítica, que não tem nada a ver com o treponema pálido, é do processo inflamatório que gera esses anticorpos, que são os anticorpos que o VDRL mensura. E para ser um teste treponêmico,
não é? O imunodiagnóstico tem que mensurar IgG e IgM antitreponema pálido. É o que acontece quando a gente faz, por exemplo, um teste de ELISA, não é? Antitreponema pálido, para detecção de IgG e IgM, né? Ou uma imunofluorescência indireta para detecção desses anticorpos, certinho? Da classe IgG e IgM antitreponema pálido. Como o VDRL não detecta os anticorpos antitreponema pálido e sim os anticorpos da classe reagina, é este termo aqui que torna a questão inválida ou falsa, certinho? Então, professor, para que serve o VDRL? É um exame praticamente que já está em desuso, mas nessa região centro-norte, muitos médicos ainda solicitam, e aí para uma função de acompanhamento do diagnóstico. Por exemplo, o paciente foi diagnosticado com sífilis, né? E aí o VDRL é mais uma prova que confirma isso, né? O FTA-ABS deu reagente, confirmando que o paciente tem sífilis, está lá com cancro duro, né? Ou na fase secundária, com aquele rastro cutâneo característico da sífilis. E aí o médico solicita FTA-ABS, IgG e IgM para treponema pallidum. O que ele pediu? Ele quer saber se tem anticorpos da classe IgG e IgM, né, contra o treponema pallidum. E a metodologia? Imunofluorescência indireta, né? FTA-ABS é isso. E aí, nessa situação, deu um FTA-ABS reagente para IgG e IgM, ou seja, o paciente está realmente com sífilis, aquele quadro clínico que ele apresenta é sífilis, né? E aí o médico também solicita VDRL, óbvio que o VDRL vai dar reagente, né? E aí o médico começa o tratamento. Qual que é o tratamento? Penicilina, certo? Penicilina, e aí faz lá o tratamento, e depois de uma semana de tratamento, o paciente volta ao laboratório e vai fazer ali novamente o VDRL. E aí espera-se o quê? Que o VDRL venha diminuir. Então, para acompanhamento da eficácia do tratamento, o VDRL é um indicador, porque ele mensura a reação sifilítica nos anticorpos da classe reagina. Então, é por isso que ele ainda é bem solicitado. Certinho? Número 2. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de beta-HCG na urina. Analise a imagem e, em seguida, marque a alternativa correta. Então, a imagem está falando aqui de um teste de gravidez positivo, aonde foi misturado o soro anti-HCG com a urina do paciente. O soro anti-HCG, perdão, ele tem aqui, olha, anticorpos anti-HCG, que ao ser misturado com a urina, ocorreu aqui a ligação dos anticorpos anti-HCG com o antígeno HCG que estava presente na urina. E aí colocou numa segunda fase da reação partículas de látex revestidas com HCG. E aí, como o anticorpo está ocupado com HCG da urina do paciente, não ocorreu a aglutinação das partículas de látex. Por quê? Os anticorpos do kit, o sítio de ligação fora ocupado com o HCG da urina. Resultado, inibiu a aglutinação. Então, é uma modalidade, né, de imunodiagnóstico. A inibição da aglutinação das partículas de látex aqui, nessa imagem, significa o teste positivo. E olha o negativo. Aplicou o mesmo soro anti-HCG e a urina do paciente. A urina do paciente não tinha beta-HCG, os anticorpos anti-HCG ficaram ativos. E aí, quando eu apliquei a partícula de látex, como as partículas de látex são revestidas com HCG, o que aconteceu? Os anticorpos livres aglutinaram as partículas de látex. Então, nesse caso aqui, a aglutinação significa que o paciente não tem o beta-HCG.
Se não inibiu a aglutinação, o resultado é negativo. Se inibiu a aglutinação, o resultado é positivo. Então, essa figura aqui, ela se baseia no imunodiagnóstico de inibição da aglutinação. Então, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia na inibição da aglutinação. Certinho? Vamos ler a letra A aqui que ela está errada. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência indireta. Bom, não tem nada a ver, não tem nada fluorescente, não tem nada falando de fluorocromo aqui, não é? A letra B. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência direta. Também não tem nada a ver porque a gente não está falando de imunofluorescência. E aí isso invalida a letra D, que está falando que a alternativa A e B está correta, e a letra E, porque incluiu a A e B como correta. Sobrou a letra C, né, por eliminatória e porque realmente é uma inibição da aglutinação. Certinho? Número 3. Em relação à imunofluorescência, marque a alternativa correta. É um processo onde um elemento chamado fluorocromo absorve energia na forma de espectro luminoso, tornando-se eletricamente excitado. Ao liberar esta energia, emitem luz num comprimento de onda específico. Exatamente isso, não é, gente? A imunofluorescência indireta, ela faz exatamente isto, certinho? Olha lá, vamos lá para as aulas de imunologia, aonde nós falamos justamente da parte de imunofluorescência. Para demonstrar aqui este imunodiagnóstico. Então, olha lá, a imunofluorescência. Eu tenho que ter, né, anticorpos marcado com fluorocromo. E aí o anticorpo marcado com fluorocromo, ele pode capturar outro anticorpo, e aí seria a detecção de anticorpos, né, na minha amostra, então seria uma imunofluorescência indireta. Ou pode capturar diretamente o antígeno, não é, na lâmina, e aí promove a fluorescência, que é justamente isso daqui, ó, quando ocorre a fluorescência, você enxerga tudo brilhando, não é, na sua frente. E a gente utiliza esse microscópio especial, não é, de fluorescência, ok? Então, é justamente isso. A fluorescência é um processo onde o elemento chamado fluorocromo, que está presente no anticorpo marcado, absorve energia na forma de espectro luminoso, tornando-se eletricamente excitado, e ao liberar essa energia, emitem luz num comprimento de onda específico, certinho? E aí a gente vê a situação fluorescente, né, na nossa ocular do microscópio, certo? É a letra A, alternativa correta. Letra B. A imunofluorescência é uma técnica baseada na ligação de anticorpos em cromos? Não tem nenhum anticorpo cromado, né, gente? Letra C. A imunofluorescência pode ser direta ou indireta ou parcial? Não, ela pode ser direta, como a gente viu, detecção de antígeno diretamente, ou indireta, né, detecção de anticorpos. Todo imunodiagnóstico que detecta anticorpo, ele é uma detecção indireta. Todo imunodiagnóstico que detecta antígeno é uma detecção direta. E não existe essa parcial aqui não, tá bom? Em nenhum imunodiagnóstico, inclusive na imunofluorescência. Na imunofluorescência direta, detecta o anticorpo. Não, a direta detecta o antígeno, certo? A indireta detecta o anticorpo. Número 4. A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar
a presença de proteína C reativa no sangue. Analise a imagem e em seguida marque a alternativa correta. Olha lá, pessoal. Nessa imagem aqui, eu tenho partículas de látex, né, revestidas com antígeno. E foi adicionado, então, o soro do paciente contendo anticorpos. Os anticorpos presentes na amostra promoveram a aglutinação das partículas de látex sensibilizadas com antígeno específico, tá bom? E aí ocorreu a aglutinação. Nessa questão aqui, por exemplo, né, quando eu falo de proteína C reativa, a proteína C reativa, né, quando ela está presente no soro, ela funcionaria, né, como um antígeno e a partícula de látex estaria revestido com anticorpo, né, com anticorpos anti-PCR. Proteína C reativa é uma proteína, não é? Então, para detectar a proteína C reativa, eu teria que colocar partículas de látex marcadas com ou sensibilizadas com anticorpo anti-PCR. E aí eu misturaria o soro, a amostra do paciente. Se tivesse proteína C reativa, a proteína C reativa iria reagir com as partículas de látex sensibilizadas com anticorpos anti-PCR, promovendo a aglutinação. Certinho? Então, a única coisa que está errada aqui nessa imagem, quando se trata de PCR, é que o antígeno estaria, né, no soro do paciente e o anticorpo estaria na partícula de látex. Mas serve para raciocinar que é uma reação de aglutinação. E aí, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em imunofluorescência? Não. Isso aqui é a metodologia de aglutinação de partículas, nesse caso de látex. A figura mostra um imunodiagnóstico. A letra B também fala de imunofluorescência, então está fora. A letra C. A figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia em aglutinação direta. Né? Seria aglutinação direta relacionada à figura, pessoal? A figura está falando que está dosando o quê? Anticorpo. Então, a figura mostra um imunodiagnóstico cuja metodologia se baseia na aglutinação indireta, tá bom? Então, assim, essa questão aqui, ela é uma questão que ficou mal elaborada. Por quê? A figura abaixo mostra um imunodiagnóstico para evidenciar a presença de proteína C reativa. Proteína C reativa é um antígeno. Então, seria uma aglutinação direta, certo? Porém, né, a figura está mostrando uma aglutinação indireta, porque eu estou detectando, como vocês podem ver aqui, a presença ou ausência de anticorpos promovendo a aglutinação. Se é anticorpo, é indireto, certo? Então, a figura está apontando para a letra D e o enunciado está apontando para a letra C, ok? E é bom a gente discutir também os erros das questões, né, de concurso, para que a gente pelo menos entenda, aproveitando o exercício, para falar de o que é uma coisa direta, o que é uma coisa indireta, e que vocês possam ter condições de crescer nisso daí. Número 5. As hemaglutininas virais são antigênicas e quando o vírus infecta o organismo humano ou animal, além de anticorpos neutralizantes, há a produção de anticorpos específicos contra hemaglutininas virais. O que são hemaglutininas virais, pessoal? Lembra quando a gente falou, né, de vírus H1N1? Essa letra H, não é, significa H de hemaglutinina. E o N significa neuraminidase. Então, são proteínas que estão no envelope do vírus, certo? E essas proteínas são antigênicas, como está falando aqui, né, no enunciado. Então, além de anticorpos neutralizantes, há produção de anticorpos específicos contra as hemaglutininas virais. Pronto, aqui ele falou no enunciado o que é hemaglutinina e que o seu organismo vai reagir contra as hemaglutininas virais produzindo anticorpos neutralizantes.
Estes anticorpos, que ele acabou de falar, presentes no soro, são capazes de se combinar com o vírus in vitro, ou seja, um imunodiagnóstico, eu coloco o vírus, não é? E aí os anticorpos presentes no soro são capazes de reagir com o vírus, inibindo assim a hemaglutinação, que é um método diagnóstico. Assim como a gente viu aqui, olha, inibição da aglutinação de partículas de látex, imagine que isso daqui fosse hemácias sensibilizadas, né, com a hemaglutinina, tá bom? Hemácias sensibilizadas com a hemaglutinina. E, do outro lado, eu coloco o soro do paciente. Se o soro do paciente tiver vírus, ele vai reagir. Perdão, se o soro do paciente tiver anticorpos, né, ante o vírus, quando eu coloco o vírus in vitro, o que vai acontecer? O soro do paciente vai reagir com os anticorpos. Os anticorpos do soro do paciente vai reagir com o vírus e aí vai ocupar o sítio de ligação. Quando eu coloco as hemácias sensibilizadas com o vírus, eu inibo a hemaglutinação. É exatamente o que ele está falando aqui, olha. Então, esses anticorpos presentes no soro são capazes de se combinar com o vírus in vitro, inibindo assim a hemaglutinação. Em relação à técnica de imunodiagnóstico utilizada para a detecção dessa enfermidade viral citada no enunciado, julgue os itens a seguir marcando a alternativa correta. Então, aqui ele está falando, né, ele quer saber a técnica de imunodiagnóstico. É uma técnica de, ele mesmo já fala, técnica de inibição da hemoaglutinação, certo? Então, nessa situação, quando ocorrer a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente? Como é uma metodologia de inibição, é o contrário. Quando aglutina, é porque não ocorreu a positividade, certo? Quando inibo a hemaglutinação, se inibir a hemaglutinação, aí sim eu teria um resultado positivo. Então é o contrário, a letra A está falsa por isso. B. Nessa situação, quando não ocorre a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o meu resultado é um teste, do meu teste é reagente para a presença do vírus. Então, nessa situação, quando não ocorre a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente para a presença do vírus. Professor, inibiu a aglutinação, mas olha o peguinho aqui, galera. Eu não estou perguntando se é a presença do vírus ou não. Ele está dosando o quê? Em relação à técnica de imunodiagnóstico utilizada para a detecção dessa enfermidade viral citada no enunciado, o que ele está falando? Que essa enfermidade produz anticorpos que são capazes de combinar com o vírus in vitro, tá bom? Então, o vírus é fornecido pelo kit, tá bom? Então, o que eu estou dosando no paciente aqui é a presença ou ausência do anticorpo. Então, essa questão estaria correta se eu estivesse falando que eu estou inibindo a hemaglutinação e o resultado significa reagente para a presença do anticorpo viral, que está na letra C. Olha, nessa situação, quando não ocorrer a aglutinação das hemácias, eu posso dizer que o resultado do meu teste é reagente para a presença de anticorpos virais. Letra C é a alternativa correta, tá bom? Número 6. Número 6 fala de imunoprecipitação. É um outro imunodiagnóstico, né, que chamamos de imunoprecipitação. Tá bom? É um diagnóstico mais voltado para pesquisa, certo? Aonde a gente utiliza ali placas, né, de Petri para fazer esse tipo de imunodiagnóstico. Olha lá. Deixa eu já tirar isso aqui para não ficar acumulando coisas. Olha, relembrando aí a imunoprecipitação, tá bom?
Imunofluorescência, imunodiagnóstico, precipitação. Vamos ver se é esse aqui. Em que consiste este diagnóstico, né, chamado de imunoprecipitação, onde você está vendo aqui na figura A, né, 3 pocinhos e uma zona de precipitação de anticorpos, formando um arco, e na letra B, 3 pocinhos, né, formando aqui 2 zonas de precipitação de anticorpos e um esporão. Vamos lá, então, entendendo o que é isto. Essa característica, né, desse método, né, de imunoprecipitação, ele funciona assim, gente, ó. A gente pega ali uma placa, né, aquelas placas de Petri comum utilizados na bacteriologia, coloca ali um gel de agarose e faz perfurações no gel, né, de agarose. E aí a gente vem e coloca, né, o anticorpo nos pocinhos, né? Então, o anticorpo aqui representado pela letra S, vai ocorrer o quê? A imunodifusão, tá bom? E aqui eu tenho o anticorpo e aqui eu tenho os antígenos nesses outros pocinhos, S8, S4 e S2. E aí o que ocorre? Depois de um tempo de imunodifusão, né, como você está vendo aqui, eu posso colocar aqui o anticorpo e colocar aqui vários pocinhos com vários antígenos, tá bom? E depois da imunoprecipitação e difusão, eu vou enxergar essa situação aqui, olha. O anticorpo, né, vai encontrar o antígeno específico e vai fazer a ligação com o antígeno específico. Tá bom? Formando o complexo antígeno-anticorpo e com o passar do tempo vai ocorrer uma precipitação desse anticorpo ali no agar, que é visível a olho nu. Olha aqui a zona de precipitação. Então tem uma placa de Petri com esse gel, né, de agarose, e aqui no centro o anticorpo e aqui em volta vários antígenos. Eu venho pipeto aqui no centro o anticorpo e aqui em volta vários antígenos. E forma essas zonas de precipitação que você está vendo aqui, exatamente esses risquinhos, certinho? E aí, mediante essas zonas de precipitação que aparecem, né, a gente pode ter pode extrair disso daqui, não é, algumas situações. Olha lá então, essas zonas de precipitação, mediante a presença do antígeno, a gente pode extrair algumas situações. Quando se forma, né, coloquei aqui no centro, está falando na figura, o anticorpo, e aqui no pocinho um antígeno, e no pocinho 2, outro antígeno. E aí colocou, né, passou um tempo ali, ocorreu uma zona de precipitação, porque o anticorpo difundiu para o agar e o antígeno também difundiu para o agar. Os dois encontraram, formaram uma zona de precipitação que formou um arco. E aí o que acontece, pessoal? Nessa situação que quando forma-se o arco, né, significa dizer que este antígeno tem identidade, né? Identidade ou semelhança de identidade proteica entre o antígeno 1 e o antígeno 2. Um exemplo do que nós estudamos, dando aplicabilidade à nossa matéria. Lembra quando nós estudamos o imunodiagnóstico do ASO? O que é o ASO? É o anticorpo formado, não é? Contra a streptolizina O do Streptococcus pyogenes. Então, quando a pessoa se infecta com Streptopiógenes, ela produz um anticorpo chamado de antistreptolizina O. Só porque esse anticorpo antistreptolizina O, ao ser produzido, ele ataca a streptolizina O do Streptopiógenes, seu organismo vence a infecção do Streptopiógenes, também com auxílio de antibióticos,
Só porque se você chegar a produzir o antistreptolizina O, esse anticorpo futuramente pode atacar as suas articulações, produzindo febre reumática, ou insuficiências renais, ou nefrites, ou síndromes nefróticas, porque ataca também os néfrons. O que faz com que um anticorpo produzido contra a streptolizina O do Streptococcus pyogenes ataque também as suas articulações e a sua circulação renal? Similaridade proteica, tá bom? E aí, justamente, esse imunodiagnóstico de difusão, ele serve para se fazer, né, o estudo científico dessas similaridades. Então, coloca aqui o anticorpo antistreptolizina O, né? E aí coloca aqui o antígeno de superfície de endotélio renal e de superfície de endotélio ósseo, de articulações. Ou coloca aqui o streptopiógenes e do outro lado aqui coloca, né, a superfície de epitélio renal. E o que acontece? O mesmo anticorpo que ataca o streptopiógenes na streptolizina O também ataca a superfície renal. E aí forma esta zona de precipitação que lembra um arco. Isso significa que o antígeno 1, que é o streptopiógenes, tem similaridade proteica com o antígeno 2, que é a superfície renal. Então, esse teste de imunodifusão, né, ele é utilizado mais para pesquisa, justamente para descobrir essas coisas. Agora, como que o cara descobriu isso? A pessoa infectada com streptopiógenes, se não for tratada em até 48 horas, vai sensibilizar o organismo a produzir anticorpos anti-streptolizina O e futuramente vai desenvolver febre reumática ou síndromes nefróticas, justamente por causa dessas pesquisas envolvendo imunoprecipitação, ok? Então, a figura A mostra a relação de identidade entre os antígenos 1 e 2. Letra A, já está correta aqui. Entendendo a letra B, aí eu tenho aqui o anticorpo 1, né, e o anticorpo 3, certinho? Anticorpo 1 e o anticorpo 3. Ou, né, colocou aqui também um anticorpo, né, e aqui eu tenho uma proteína 1 e uma proteína 1/3. Formou uma zona de precipitação aqui, e formou uma zona de precipitação aqui, não formou o arco. Ou seja, estes dois antígenos, que estão funcionando aqui como antígenos, não têm identidade. Não tem identidade ou similaridade proteica. Porém, né, como formou um esporão, ao invés de formar um arco, eles têm uma identidade parcial, ou seja, partes da proteína 1 é similar com partes da proteína 1.3, tá bom? Quando forma o arco, eu tenho identidade entre os antígenos, como é o exemplo da streptolizina O e das superfícies que ela pode atacar, além do streptopiógenes. E quando não tem identidade, ou apenas uma identidade parcial, forma-se esse esporão aqui, olha, certinho? E aí a gente fala que tem identidade parcial. Só aproveitando aqui o exemplo para identificar isso. Porque a resposta a gente já viu, né? A figura A mostra a relação de identidade entre os antígenos 1 e 2, certinho? Então, só para efeito aí de enxertar mais conhecimento e revitalizar aí a questão do ASO, certinho? Para você. Número 7. Em relação às imunoglobulinas formadas durante a resposta imunológica adquirida, mediante o processo de apresentação de antígeno, marque a alternativa correta. Os processos agudos de infecção é evidenciado no diagnóstico quando encontramos dosagem de imunoglobulina IgE. IgE está correlacionado à hipersensibilidade do tipo 1, como a gente viu. Não é? Tem a hipersensibilidade do tipo 1, não é? Que é IgE dependente. A hipersensibilidade do tipo 2, não é? Que é
a hipersensibilidade envolvendo autoanticorpos, tá bom? Exemplo, a eritroblastose fetal, que são anticorpos que atacam as hemácias, anticorpos maternos anti-RH que atacam a hemácia do feto, provocando anemia hemolítica do recém-nascido, ainda na vida intrauterina. Então, isso é uma hipersensibilidade do tipo 2, formação de anticorpos que atacam tecidos ou autoanticorpos que atacam tecidos. A hipersensibilidade do tipo 3 é quando eu tenho, né, a formação de imunocomplexos. Formou muito imunocomplexo antígeno-anticorpo. Quando forma imunocomplexo, você lembra que o macrófago ou monócito vem, fagocita para eliminar aquilo ali. Não posso deixar aquele complexo ali à deriva, porque senão ele vai precipitar, vai causar inflamação. E é justamente isso que vai causar na hipersensibilidade do tipo 3. Forma tanto imunocomplexo, antígeno-anticorpo, que os fagócitos não conseguem eliminar tudo. Esses imunocomplexos depositam na parede dos vasos, na parede das articulações, provocando inflamações nas articulações, como a artrite, não é? E inflamações nos vasos sanguíneos, como flebites, etc. Tá bom? E isso é a hipersensibilidade do tipo 3. Então, a tipo 1 é dependente de IgE, a tipo 2 ela é dependente de autoanticorpos que atacam os próprios tecidos. A tipo 3 é a formação de imunocomplexos que, em exagero, não é? Visto que toda hipersensibilidade é uma resposta imunológica exagerada e indesejada. E a tipo 4 é aquela hipersensibilidade de contato, onde a pessoa acaba em um contato com alguma substância que o organismo rejeita, provocando lesões teciduais. Né? Então, eu citei até aquele exemplo da mão da noiva, né? Cheia, né, ela usou aquela luvinha e ficou a marca exatamente da luva que ela usou. Por quê? Isso depende de linfócitos T citotóxicos que atacaram, né, esse contato. E é uma reação tardia. Hoje provoca só uma irritação, uma coceira. Amanhã está mais inchado e depois de amanhã ocorrem as lesões teciduais, né? Então, estes são o resumo das 4 hipersensibilidades, ok? Então, IgE não tem nada a ver com processos agudos de infecção. IgE tem a ver com hipersensibilidade do tipo 1. Letra B. Os processos agudos de infecção, né, são evidenciados no diagnóstico quando encontramos dosagem de imunoglobulina da classe IgG. IgG, pessoal, é a segunda imunoglobulina a ser produzida numa resposta imunológica. A primeira é o IgM, a segunda é o IgG, tá bom? Então, se o IgG é uma imunoglobulina tardia ao processo, não é, de resposta imunológica, não pode estar correlacionada a quadros agudos. Letra C. O processo agudo de infecção é evidenciado no diagnóstico quando encontramos dosagem de imunoglobulina IgM. Aí sim, IgM é a primeira imunoglobulina a ser produzida. Então, ainda eu estou no quadro agudo da infecção. E proteína C reativa também. Quando eu estou fagocitando, quando eu estou promovendo resposta inflamatória, os neutrófilos estão em combate, né, estão gerando pus. O pus nada mais é do que células mortas, não é? E aí esse produto de células mortas libera membrana citoplasmática, né, das células que morreram. Na membrana citoplasmática existe fosfolipídio de membrana, e nessa necrose tecidual purulenta forma fosfocolina. A fosfocolina sai do processo inflamatório agudo, pega a corrente sanguínea, vai lá no seu fígado, e a fosfocolina produzida pela inflamação ativa o seu fígado para produzir proteína C reativa, que se eleva rapidamente, como a gente estudou, não é? Atraindo mais fagócitos para o local da infecção, certo?
Então, a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda de inflamação, assim como a IgM também está presente na fase aguda da inflamação. Por isso, a letra C está correta, tá bom? Então, os processos agudos de infecção são evidenciados, né, seria assim melhor descrito, no português correto, no diagnóstico quando encontramos dosagem de imunoglobulinas da classe IgM e proteína C reativa com valores superestimados, acima do normal. Letra C está correta. Aqui embaixo, a letra D, falando a mesma coisa, só com IgA. IgA é a imunoglobulina presente aonde, pessoal? Nas secreções, não é? Lágrimas, leite materno, e atua muito bem a nível de mucosa intestinal, certo? Visto que IgG e IgM tem mais eficácia na corrente sanguínea. Já o IgA tem mais eficácia na questão das mucosas, certinho? E o IgD funciona como receptor de linfócitos B. Lembram disso? Exatamente. Então, número 8. Paciente com 34 anos de idade, apresentando febre de 39 graus, pressão arterial 12/8 e queixa de tosse com produção de escarro há 3 dias. Então, o cara está com febre, né? A pressão está normal, é uma febre até alta, né? 39 graus, e apresentou ali escarro, produção de escarro. O que é escarro, pessoal? Pus que vem do pulmão. Então, tem uma resposta inflamatória lá dentro. Aí foi solicitado hemograma, PCR e ASO, além de cultura de escarro. Enquanto o resultado da cultura não saiu, os laudos preliminares de hemograma foram série vermelha normocítica e normocrômica, ou seja, esse cara não tem anemia, o RDW está normal, não tem anisocitose, leucocitose, ou seja, aumento do número de leucócitos com desvio à esquerda, e neutrófilos, ou neutrofilia, ou seja, tem um alto grau de neutrófilos. Neutrófilos está correlacionado à resposta inflamatória aguda, tá bom? Então, hemograma a gente achou um quadro aqui para justificar a inflamação. Contagem de plaqueta com valores normais, o resultado da proteína C reativa se encontrava superestimado com o valor de 15 miligramas por decilitro, onde o valor de referência teria que estar abaixo de 5. Então, mais um item que corrobora inflamação aguda no pulmão, tá bom? Escarro, desvio à esquerda com neutrofilia e PCR aumentado. Tudo isso justificando uma resposta inflamatória aguda. E o resultado da detecção de antistreptolizina O observou com valores acima de 200 unidades internacionais por ml, sendo que os valores de referência apontam que o ASO normal tem que estar abaixo, não é? De 200 miligramas, ou 200 unidades internacionais por ml. Então, se esse paciente está em inflamação aguda, não é? No pulmão, com produção de escarro, proteína C reativa aumentada, não é? E nesse caso aqui, quando a proteína C reativa está aumentada acima de 5, é uma resposta inflamatória aguda, e nesse caso em particular encontrou ASO, a streptolizina O. Quem produz streptolizina O, gente? É uma bactéria da classe ou do gênero Streptococcus. E aí, se você for mais além, você lembra que é o Streptococcus pyogenes, um Streptococcus do grupo A, beta-hemolítico, que é capaz de provocar essa situação. Então, apresentou o ASO positivo. Já tem anticorpo antistreptolizina O na parada. Então, com base nessas informações, marque a alternativa correta. Provável diagnóstico para esse paciente é uma pneumonia por Staphylococcus? Não. Staphylococcus não produz streptolizina O, não é? Provável diagnóstico para esse paciente é uma pneumonite aguda por Streptococcus? Sim. No exercício, ele nem pediu se era piógenes, ou se era do grupo A, ou se era beta-hemolítico. Por quê? O assunto aqui era imunologia, não era bacteriologia, mas
pelo menos para você lembrar, né, que a streptolizina O, como o próprio nome já diz, streptolizina vem de streptococcus, tá bom? E aí era justamente isso que ele queria saber, se você sabe, né, que esse paciente se encontra num quadro agudo de pneumonite, ou seja, inflamação no pulmão aguda, justificada pela PCR aumentada e pela neutrofilia, porque logo abaixo ele fala de coisas crônicas, e não é. E se você entendia, né, que a streptolizina é produzida por Streptococcus. Então, todos os exercícios que estavam falando de Staphylococcus, pela streptolizinol você já eliminaria a letra A e a letra D, tá bom? Pneumonite aguda não bacteriana também estava fora. Sobrou Streptococcus. É agudo ou crônico? Como que você mata a questão? PCR aumentado é uma coisa aguda. Então, letra B, ponto final. Tá bom? Raciocinando clinicamente. No quadro clínico do dengue, né, a gente falou dessa arbovirose. Analise o laudo abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Exame de dengue, NS1, IgG e IgM. Material foi colhido soro. O método é o ensaio por aglutinação de partículas de látex. Independente do método, foi encontrado o resultado. Antígeno NS1 negativo, o IgG reagente e o IgM não reagente, né? Então, se encontrou IgG reagente, significa que essa pessoa teve o contato com o vírus do dengue em um passado, não é, presente ou um passado remoto. Se tivesse dado aqui IgM, eu sabia, o paciente está com a doença, certo? Agora, como deu só IgG, pode ter sido uma reação do passado ou uma reação da semana passada, por exemplo, ou do ano passado. Não tem como eu afirmar isso. Eu poderia afirmar, né, se é uma reação do ano passado ou acima de 3 meses, se eu fizesse a detecção da avidez imunológica. O que é avidez imunológica, pessoal? Quando a pessoa produz um anticorpo e ele foi recentemente produzido, ele é um anticorpo que funciona, mas ele tem baixa força de ligação, ou seja, ele tem baixa avidez. E quando ele é um anticorpo já produzido há muito tempo, já diz o ditado que panela velha que faz comida boa, né? O anticorpo mais antigo, ele tem uma alta força de ligação, por isso alta avidez. E este exame laboratorial a gente consegue fazer também, né? Testar a avidez do IgG. Se for um IgG de alta avidez, significa que esse IgG foi feito pelo menos há 3 meses atrás. Se for de baixa avidez, significa dizer que ele foi feito recentemente. E a única informação que a gente tem aqui no exercício é que o IgG deu o reagente. Então, com base nessa informação, e sabendo que o antígeno NS1 é um antígeno de purificado proteico do vírus do dengue, ou seja, se a gente encontrasse aqui antígeno NS1, significa que eu encontrei o vírus, tá bom? Como que funciona isso, Eden? Todo o vírus do dengue apresenta essa proteína que eu chamo de NS1 no seu envelope viral, tá bom? Então, existem aí 4 tipos de vírus do dengue, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, e para cada tipo de vírus de dengue existe 4 subtipos. Então, o DEN1 tem o subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, subtipo 4. O DEN2 tem o subtipo 1, subtipo 2, subtipo 3, subtipo 4. Resumindo, são 16 cepas virais do vírus do dengue. E nas 16 cepas virais, a única coisa que elas têm em comum é esse antígeno que nós chamamos de NS1, tá bom? Então, quando você faz o imunodiagnóstico e não detecta anticorpo, mas detecta somente a presença do NS1, significa dizer que essa pessoa está com o vírus em circulação. Colheu o sangue do paciente, só detectou
né, o NS1. Se tivesse aqui NS1 reagente, ou seja, essa pessoa só tem o vírus, né? NS1 reagente, IgG e IgM não reagente. Essa pessoa está com o vírus. Não deu tempo ainda dela produzir uma resposta imunológica, mas ela já está sentindo ali os sinais e sintomas, mas não deu tempo de produzir anticorpos. Uma outra situação é da NS1 reagente com IgM reagente, ou seja, tem o vírus, mas já começou a produzir o primeiro anticorpo, que é o IgM, tá bom? Em questão de mais um dia, o NS1 desaparece, porque o IgM vai combater o vírus, eliminando ele, e só vai ficar anticorpo da classe IgM, e aí depois o linfócito B troca a cadeia de anticorpo e para de produzir IgM e começa a produzir IgG. E aí você vai ver aqui, então, né, o IgM e o IgG reagente. É uma terceira etapa. E a última etapa é essa daqui, olha, negativa o NS1, negativa o IgM, e eu só vou ter a presença do IgG. Tá bom, pessoal? Só a presença do IgG. E aí, nessa situação, né, eu não sei se é tardio ou se é passado. Precisaria do exame de avidez. Então, analisando tudo isso e sabendo que o antígeno NS1 é um purificado proteico do vírus do dengue, o resultado do exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase aguda? Não. Seria fase aguda se tivesse pelo menos um NS1 reagente ou um IgM reagente aqui para justificar que a pessoa está com a doença naquele momento. Então, letra A está fora. Letra B. O resultado do exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase crônica contra a presença do vírus do dengue. Exatamente, eu tenho presença de anticorpos da classe IgG, ou seja, já não é agudo, não é? É uma coisa que já ficou no passado. Crônico ou não é a melhor resposta que eu encontrei até agora. Vamos ver a letra C. O resultado do exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase aguda, também está fora, não tem nada com fase aguda aqui. O resultado do exame acima mostra uma resposta imunológica adquirida de fase crônica contra a presença do vírus NS1. Primeiro que o vírus não é NS1, o vírus é o vírus do dengue. Né? NS1 é apenas uma proteína, então está errado porque afirmou que vírus é NS1. E nenhuma das alternativas anteriores. Não, tem a letra B aqui que está meio capenga, mas é a mais verdadeira aqui nessa questão, tá bom? Por que está meio capenga? É afirmar que é crônica, dá a entender que a doença continua, não é? Como eu não tenho avidez aqui para falar se é um IgG recente ou um IgG de alta avidez, né, eu não poderia afirmar se é crônico ou não. Mas a letra B aqui é que está correta, certo? Letra 10. Oh, nossa, é a hora, pessoal. Número 10. Paciente com tosse produtiva por mais de 21 dias. Já começa a pensar em tuberculose. Paciente com tosse por mais de 21 dias, tuberculoso. Né? Mas vamos continuar aqui. Apresentando enduramento maior do que 5 milímetros após 48 horas de aplicação intradérmica de um antígeno chamado de PPD. Né? O que é o PPD, Éden? O PPD é um purificado proteico de Mycobacterium tuberculose. Então, olha lá, PPD. PPD é um purificado proteico, né, de Mycobacterium tuberculose. Vamos ver aí. E aí eu pego lá o Mycobacterium purificado proteico de Mycobacterium bovis, tá bom? Então, eu pego lá o purificado proteico de Mycobacterium bovis e injeto, né, ali uma unidade intradermicamente, como você está vendo aqui. Pega aquela agulhinha e a seringuinha de insulina, injeto intradermicamente no braço da pessoa e falo, olha, volta daqui 48 horas. Faço lá o risquinho, ó, não lavo isso daqui não, volta daqui 48 horas. Se daqui 48 horas a pessoa volta e tem a formação de uma zona de enduramento acima de 5 milímetros, significa dizer o quê?
né, que como eu injetei um purificado proteico de Mycobacterium bovis intradermicamente na pessoa, se ela tem anticorpos contra o complexo Mycobacterium, esses anticorpos vão reagir com o purificado proteico, provocando essa zona de enduramento intradérmica, que acima de 5 milímetros significa dizer que a pessoa, né, entrou em contato com o Mycobacterium, certinho? Aí a pessoa está sintomática respiratória. Ela está sintomática respiratória, com tosse produtiva por mais de 21 dias, como a gente viu aqui no exercício. E aí o PPD dela, olha lá. Paciente com tosse produtiva há mais de 21 dias, apresentando enduramento maior que 5 milímetros, após 48 horas de aplicação intradérmica de antígeno PPD. Então, sintomas associados à positividade do PPD. O que é isso? Esse cara tem altos indícios de que ele tem tuberculose. Aí continua. A pesquisa de ASO e PCR deu não reagente, ou seja, não tem nada com bactéria Streptococcus do grupo A, né? E PCR deu não reagente aqui, né, nessa situação. VDRL FTABS não reagente, e hemograma com série vermelha, normocítica normocrômica, RDW16 e o número de plaquetas normais. O número de leucócitos totais normais com discreta linfocitose. Marque a alternativa que apresente o melhor diagnóstico para esse paciente. E aí bastava você saber que PPD é a reação intradérmica, né, de Mantoux, que é um outro nome que ela recebe, reação intradérmica de Mantoux ou reação intradérmica de PPD, que é o purificado proteico, certinho? Olha aqui, pode ser o teste de Mantoux ou PPD, certo? Que é o teste tuberculínico. Então, se deu positividade com tosse produtiva, esse cara tem o que, gente? Sífilis. Já falou que VDRL e FTABS deu não reagente. Então, não é sífilis. AIDS, né? Poderia até ser um aidético com tuberculose, mas como não falou nada de HIV aqui, né, e então a letra B está fora. Tuberculose, letra C. Leishmaniose. Para leishmaniose existe também uma reação intradérmica, não é, que a gente chama de reação de Montenegro. É o mesmo princípio, né? Reação, só porque ao invés de ter ali na seringa o antígeno proteico, né, de purificado de Mycobacterium bovis, eu vou ter um antígeno proteico, né, de Leishmania, que é justamente a reação de Montenegro. Mesma coisinha ali, só porque a reação de Montenegro muda o antígeno. E aí ela serve para a questão da leishmaniose. Então, olha lá, eu aplico intradermicamente, né, o antígeno de Montenegro, e aí se tiver um enduramento acima de 5 milímetros, né, a gente pega a caneta, faz isso daqui, olha, faz um risco, aí o enduramento para a caneta. E você vem do outro lado, faz um risco, o enduramento para a caneta. Por quê? Aí você forma um diâmetro, aí você mensura esse diâmetro aqui. Se deu acima de 5 milímetros, o teste é positivo. No caso da leishmaniose, o paciente está ali apresentando úlceras, né, na pele, né, feridas na pele, e aí o médico suspeita de leishmaniose, pede para fazer uma reação intradérmica de PPD, e aí acontece essa situação aqui, não é? Então, nesse caso, é uma reação intradérmica positiva. E aí seria, se fosse antígeno de Montenegro ou reação de Montenegro, seria leishmaniose, tá bom? Aqui está falando de tosse com antígeno de PPD ou reação de Mantoux, então tuberculose. E o citomegalovírus, né, é uma virose que a gente estudou aí recentemente, que é um vírus teratogênico, capaz de provocar, então, problemas
a nível que parece uma gripe, né? Mas com a mulher grávida pode provocar uma malformação fetal, certinho? Número 11, paciente apresentando um cancro duro, indolor no órgão genital, com histórico de vida promíscua, sem uso de preservativos. O exame laboratorial, sorologia para HIV deu não reagente, sorologia de luz, que é o VDRL, deu não reagente, e teste treponêmico FTA-ABS deu reagente. Então, o que esse cara tem, gente? Se o FTA-ABS deu reagente, o que essa pessoa tem? Tem sífilis, tá bom? Se a pessoa tem sífilis, por que o VDRL dela deu não reagente? Por causa disso aqui, ó. Então, ele pergunta qual o diagnóstico e por que o exame de VDRL não apresentou reagência. Porque o efeito Prozona gerou um resultado de VDRL falso negativo. Quem liberou isso daqui não observou a diluição. Né? E aí acaba passando vergonha. Como que você justifica um FTA-ABS reagente, ou seja, o paciente tem sífilis, FTA-ABS é a imunofluorescência indireta, que nesse caso aqui detectou anticorpos antitreponema pálido, ou seja, o paciente tem sífilis. E ele está lesionado, apresentando cancro duro no órgão genital. E o VDRL deu não reagente. Aí o médico vai falar assim, velho, esse cara que fez esse diagnóstico aqui não está fazendo o negócio correto, não. No mínimo, né, se eu fosse médico, eu ia pedir para repetir em outro laboratório. Porque vai que ele também errou o FTA-ABS, né? Então, FTA-ABS deu reagente e o VDRL deu não reagente. Mas eu não ia fazer isso porque eu já estou vendo o cancro duro ali, né? E para mim o FTA-ABS já confirmou que é sífilis, vou aplicar penicilina nesse paciente para tratar. Mas que fica chato essa reação aqui, fica, tá bom? Essa situação aqui fica muito chata. Número 12, mais um caso clínico aí. Paciente apresentando febre com infartamento ganglionar cervical e discreta palidez. Pesquisa de ASO e PCR não reagente. Hemograma com série vermelha normocítica e normocrômica, RDW 18, ou seja, tem uma anisocitose, porque o RDW está alto. RDW até 14,5 é normal, acima é anisocitose. Número de plaquetas normais, leucocitose com discreta linfocitose e desvio à esquerda acentuado. Além desses exames, foram solicitados exames sorológicos para toxoplasmose e o resultado apresentado em seguida. Marca alternativa que apresenta o melhor diagnóstico para esse paciente. Então, analisando tudo isso aqui, o hemograma deu um aumento do número de linfócitos, o que justifica o aumento do número de leucócitos. ASO e PCR não reagente, e toxoplasmose IgG reagente e IgM reagente. O que essa pessoa tem, pessoal? Detectou IgM para toxoplasmose, ela tem o quê? Toxoplasmose aguda, está com a doença. Por quê? Clinicamente ela apresenta infartamento ganglionar cervical, né, que é justamente esse infartamento dos gânglios a nível do pescoço, né? Então, olha lá, infartamento ganglionar cervical. É típico de várias doenças, rubéola, sarampo, cachumba, não é? Mas toxoplasmose também causa isso aqui, ó. Infartamento ganglionar cervical, uma febrícula de 38 graus Celsius, tá bom? E aí, ó, esses caroços aqui, né? Infartamento ganglionar cervical, certinho? Então, essa situação. E nessa circunstância, o IgM deu reagente, né? 1,24 COI, né? Que é coeficiente de corte aqui, imunológico, aonde seria não reagente se apresentasse um COI de 0,55. Entre 0,55 e 0,65 seria uma zona indeterminada. Olha,
Existe anticorpo, mas eu não posso afirmar, tem que esperar alguns dias, volta daqui uma semana, para ver como que vai estar esse IgM aqui. Volta amanhã, ou naquele dia está indeterminado, não tem como a gente falar nada. E reagente se for acima de 0,65. Como deu 1,24, reagente. E o IgG, né, quando dá acima de 3 unidades internacionais por ml, já é reagente. E aqui deu bem alto, né? Maior do que 650. Por que, professor, que soltou o resultado maior do que 650? Né? Porque essa pessoa atingiu, né, com a quantidade de anticorpos, o limite de detecção desse aparelho aqui, olha, Cobas E411 da Roche, que mensura isso por eletroquimiluminescência, que é uma variante de ELISA, não é? Então, a capacidade de detecção é 650 unidades internacionais. Se tiver mais do que isso, o aparelho solta acima de 650. Precisa diluir a amostra, professor, para soltar o resultado certinho? Não, o médico só quer saber se tem ou se não tem anticorpo nesse caso. Então, não precisa diluir nada, já detectou que tem, ponto final. Se tem IgM na parada, significa que está com a questão do diagnóstico apontando para uma toxoplasmose aguda, ok? No caso da toxoplasmose, gente, aqui porque a pessoa está com o quadro, olha, infartamento ganglionar, febre, né? E aí com IgM, aí aponta para um quadro agudo de toxoplasmose. Agora, no quadro específico de toxoplasmose, ela existe a questão da síndrome do IgM persistente. Algumas pessoas, né, mantêm o IgM persistente por toda a vida. Então, contraiu toxoplasmose, o ideal é que a pessoa fabrique o IgM, depois troque a classe de cadeia e fique só com o IgG, tá bom? Mas algumas pessoas permanecem com IgM por todo o processo infeccioso, porque toxoplasmose, se você contraiu, né, o seu sistema imunológico vai reagir, uma resposta inflamatória, você vai ter todos os sinais e sintomas, infartamento ganglionar, febrícula, às vezes coriza, tosses também pode acontecer, espirros, e aí a pessoa pensa até que está com resfriado, mas como fica persistindo por semanas, aí a pessoa vai procurar um auxílio, mas que resfriado é esse que nunca acaba, não é? E aí o médico vai detectar aí, por resultados, a presença de toxoplasmose, e aí o ideal é que seu organismo reaja, o toxoplasmose seja agredido pelo sistema imunológico, e aí ele não desaparece, ele insista na musculatura. E aí o sistema imunológico não consegue atingir ele mais. Então, uma vez com toxoplasmose, para sempre com toxoplasmose até morrer, né? E aí você vai ter o seu sistema imunológico controlando essa infecção. Ela não vai evoluir, porém também não vai desaparecer. E algumas pessoas ficam com toxoplasmose IgM persistente, né? E aí, em alguns casos, por exemplo, ela já não tem mais sinais e sintomas, e aí vai lá no médico, dosa toxoplasma, deu IgG reagente, porque ela teve no passado, e IgM continua reagente. Falou assim, mas engraçado, eu tive toxoplasmose há 1 ano atrás, por que que o IgM está reagente? Já nem tem mais sinais e sintomas, porque é uma pessoa que tem síndrome do IgM reagente para toxoplasmose. E aí, se você fizer um exame de avidez, você vai constatar que esse IgM dessa pessoa é do passado, porque é um IgM de alta avidez, tá bom? Não é um IgM recente. E essa informação é importante, né, para elucidar alguns casos clínicos. Exemplo, logo quando eu formei, em 2004, né, pela Universidade Federal de Goiás, eu já saí da universidade, graças a Deus, contratado, porque eu não fiquei esperando abrir portas, né, gente? Eu já fui direto fazer um concurso público, tá bom? Então, é o que eu sempre falo, se você quer sair da faculdade empregado, ou você vai abrir portas antes, procura estágio enquanto você está na faculdade mesmo, cara.
Então, tem gente aqui na sala que já está empregado, porque já correu atrás, né? Só está fazendo a farmácia aí para melhorar de vida lá no seu emprego, na indústria, ou numa farmácia, ou no hospital que você trabalha, certo? Ou num centro de pesquisa. E tem gente que está aqui e está esperando formar para buscar emprego. Não faça isso, não, já vai buscar agora. Então, eu já sempre tive essa ciência comigo, né? Já fiz isso. Já no meu primeiro semestre da faculdade, eu já fui atrás de estágio. Falei, você não sabe fazer nada, menino. Cara, deixa eu lavar a vidraria aqui, né? E aí, fui evoluindo com monitorias, estágios, enfim. Né? Então, em 2004, formei, eu já estava trabalhando, né, por um concurso público. E aí, a questão, teve um surto de toxoplasmose aqui em Goiás, não sei se vocês lembram dessa história. Teve uma festa, né? E aí nessa festa serviu quibe cru. E a carne do quibe estava contaminada com toxoplasma, cara. E as pessoas ingeriram isso, logo começou com esses sinais e sintomas, e aí foi relacionar, é só as pessoas que estavam na festa. Aí foi pesquisar, constatou que realmente era intoxicação alimentar, né? Processou ali o buffet. Mas a questão, né, do juiz para determinar ali as indenizações, ele colocou o seguinte fato. Bom, a toxoplasmose, né, para todos os fatos, ela é controlada pelo sistema imunológico. É óbvio que a pessoa pode ali, num quadro de imunodepressão, esse toxoplasma atingir o nervo óptico e a pessoa ter cegueira, ter problemas no sistema nervoso central, etc. Mas é uma porcentagem muito baixa, só se a pessoa for uma pessoa, como a gente estudou na unidade 3, que apresenta alguma imunodeficiência, né? Então, a gente viu lá que existe na unidade 3 imunodeficiências de linfócitos T e imunodeficiências de linfócitos B, tá bom? E aí a pessoa vai ter baixa imunidade por causa dessas imunodeficiências genéticas. Aí sim, o toxoplasma, cara, nessa situação, ele nunca se insiste, ele fica ali detonando a pessoa até atingir um nervo óptico, provocar cegueira e lesões piores. Então, excetuando esses casos, existe o fator também que a toxoplasma, ele é teratogênico. E aí é onde que entra a questão, né? Nesta festa tinha mulheres grávidas. E aí o juiz determinou, falou assim, olha, precisa detectar o IgM, né, dessas mulheres para ver se elas contraíram toxoplasma, né? E aí detectar a avidez. Por quê? Justamente porque tem pessoas que vai, né, apesar de estar ali na festa, já tinham contraído toxoplasmose no passado e pode alegar que contraiu na festa. E aí, com esse fator da síndrome do toxoplasma IgM persistente, a pessoa pode falar, eu contraí na festa, vou pedir indenização. Aí o juiz pediu a avidez de todo mundo. Então, eu lembro que eu dosei, cara, né, recém-formado ali, dosei mais de 900 amostras para IgG, IgM, toxoplasma e fiz a avidez de todas, né? E aí teve casos, né, de pessoas com IgG e IgM de alta avidez, ou seja, não contraiu na festa, e pessoas com toxoplasma, IgG e IgM reagente com baixa avidez, ou seja, contraiu na festa. E teve caso de gestante com IgM reagente de baixa avidez, ou seja, era gestante, contraiu na festa e na gestação corre agora um sério risco de teratogenia. Tá bom? Então, entender esses pormenores é essencial e contribuindo aí para o crescimento clínico de vocês. Número 13, paciente com enduramento na reação de Mantoux. Ah, professor, o que é reação de Mantoux? É o PPD, lembra? Que pode ser PPD ou reação de Mantoux, maior que 5 milímetros, apresentando tosse, febre, sudorese noturna e emagrecimento. É sugestivo de qual patologia, gente? Tuberculose. A hepatite viral constitui uma doença de notificação compulsória que pode ser elucidada com o auxílio do imunodiagnóstico. Com base nessa afirmação, marque a alternativa correta. Então, a hepatite viral
né, constitui uma doença de notificação compulsória que é elucidada com o auxílio do imunodiagnóstico. E aí, vamos marcar a alternativa correta? A gente viu na última aula hepatite, hein? A presença do vírus da hepatite A é confirmada pela presença de amostra biológica com marcador HBsAg. HBsAg é o quê, pessoal? Proteína do envelope do vírus da hepatite B, tá bom? Então, proteína do envelope do vírus da hepatite B não tem nada a ver com hepatite A, então letra A está fora. A presença de HBeAg significa que o vírus da hepatite B se encontra em processo de replicação viral. É justamente isso. A proteína HBeAg é uma proteína, né, que ela está correlacionada ao processo de replicação viral, certo? Letra B. A presença de anti-HBC, que é um anticorpo voltado para a proteína HBcAg, né, que é a proteína do capsídeo do vírus da hepatite B, na amostra biológica define presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C? Não, contra o capsídeo do vírus da hepatite B, tá bom? A presença de anti-HBs significa que a pessoa possui imunidade contra o vírus da hepatite C? Não. A presença do anti-HBs significa que ela produziu imunidade contra o envelope do vírus da hepatite B. Então, o anti-HBs é o anticorpo formado contra essa proteína aqui, ó, HBsAg, né, do envelope do vírus da hepatite B. Então, não tem nada a ver com a hepatite C, certo? Letra B é a correta. Lembrando aí que a hepatite A, ela é transmitida por água e alimentos contaminados. A hepatite B e C, né, é transmitida por via vertical. Relações sexuais, pérfuro cortantes, transfusões, certo? E nessa situação, a hepatite a profilaxia é a vacinação, tá bom? E a hepatite B, a profilaxia também é a vacinação, certo? E existem aqueles casos de hepatite B que a pessoa não consegue se imunizar, lembra? De 3 a 5% dos casos, a pessoa não consegue produzir esse anticorpo aqui, ó, anti-HBs, e por isso ela não consegue se imunizar e é um sério candidato a desenvolver hepatite B crônica por causa disso. Porque se a pessoa não produz anti-HBs, ela não consegue controlar a infecção do vírus da hepatite B. Então, se ela chegar a contrair o vírus da hepatite B, como ela não produz vacinal, provavelmente ela também não vai produzir, né, ao vivo, vamos falar dessa forma, e vai evoluir para hepatite B crônica, certinho? Número 15. A plaquetopenia é um agravo provocado por algumas manifestações clínicas. Considerando essa afirmativa, marque a alternativa correta que relaciona as clínicas de plaquetopenia. Essa questão aqui eu nem vou pôr na prova, mas é uma questão, né, que gera muita polêmica. Muitas pessoas utilizam dessa questão de plaquetopenia, né, no hemograma para nortear para algumas doenças. Não é diagnóstico para nada. Mas plaquetopenia está correlacionada a virose do tipo rubéola, influenza, o próprio COVID pode causar plaquetopenia, tá bom? Dependendo da fase dele, e a dengue também, certo? Então, letra A, resposta imune adquirida contra o vírus do dengue, tá certo. Resposta inata contra o vírus do dengue, quadro febril por processo infeccioso. É outra coisa também que causa plaquetopenia. Febre consome plaquetas, tá bom? Então, a alternativa A e C estão corretas. Só para vocês acordar, pessoal. Né? Então, 16. Em relação aos imunoensaios, aí a gente já entra aqui no imunoensaios de ELISA, radioimunoensaio e quimiluminescência. Estudados em sala de aula, julgue os itens abaixo e em seguida marque a alternativa correta. O radioimunoensaio, né, que é uma variação de ELISA,
onde o anticorpo conjugado, ele não vem conjugado com enzima, ele vem conjugado com um isótopo radioativo. Por isso que chama radioimunoensaio. É altamente sensível e específico, ficando em desvantagem por ter a sua parcela radioativa e curto prazo de validade. Exatamente isso, tá bom? Exatamente isso. Eu acho que foi a nossa última aula presencial, né, gente? Eu falei sobre isso. Depois eu acabei falando também online, mas o fato é que é exatamente isso. O radioimunoensaio, por que que eles criaram ele? Que é um baita do ensaio, ele tem uma sensibilidade muito grande, ele consegue detectar partículas ou concentrações muito pequenas. Porém, tem a desvantagem de ter radioatividade, ninguém quer trabalhar com isso, né? Porque é mutagênico, né? Provoca lesões no DNA, pode levar a carcinogênese e etc. E também tem um baixo prazo de validade, certo? Então, o número 1 está verdadeira. Então, tudo que tem um aqui a gente já coloca, né? Então, a letra A está no páreo, a letra B está no páreo, a letra C está no páreo, a letra D já está fora, né? Então, por eliminação. Vamos ao número 2. O ELISA contém anticorpos conjugados com enzimas que, via de regra, produzem cor mediante a ação de um substrato cromógeno. Exatamente isso. Na ELISA, o anticorpo conjugado é marcado com uma enzima, que quando eu coloco o cromógeno, reage e produz cor, tá bom? Então, a 2 também está verdadeira. A letra D já está fora, e o que não tem a letra 2 já está fora, que é a letra A e a letra B. Então, por eliminação, cara, não precisa, né? Eu ensino vocês a fazerem isso para ganhar tempo. Então, por eliminação, nem precisava fazer o resto, se eu já sei que a 1 e a 2, né, são verdadeiras. E aí a letra C é o que sobra. Vamos ver se a 3 está verdadeira também? A quimioluminescência consiste em um imunodiagnóstico cujo conjugado luminescente pode ser um éster de acridina. Exatamente isso, né? Os conjugados luminescentes que nós temos, né, o luminol, né, que hoje tem uma baixo prazo de validade, né, tem baixa estabilidade, e aí por isso eles trocaram o luminol, né, por éster de acridina, que tem ali, continua sendo luminescente, por isso a quimioluminescência permanece como um bom diagnóstico e tem um bom prazo de validade, tá bom? Uma outra substância luminescente também é a luciferina, tá bom? Que pode provocar aí luminescência, certinho? Mas tem também tem também o fator, né, de baixa estabilidade, baixo prazo de validade. Então, a quimioluminescência hoje, as primeiras plataformas foram feitas com luminol, depois trocaram o luminol por luciferina, e aí, por fim, encontraram o éster de acridina, que tem boa estabilidade, tá bom? E aí, aumentando o prazo de validade dos kits, né, conseguiu estabelecer a quimioluminescência como uma das plataformas que mais faz imunodiagnóstico hoje no mercado, quando se trata de automação. Então, a 3 está verdadeira. A 4. A eletroquimiluminescência é um imunoensaio, né, cujo princípio é evidenciado por imunocomplexo? Não. Eletroquimiluminescência, né, primeiramente, que é um imunoensaio, né, uma variante de ELISA. O princípio é evidência de imunocomplexo pela produção de luz e não pela produção de cor, como está aqui. Produção de cor seria o ELISA, né? Produção de luz luminescente seria quimioluminescência. E produção de luz, né, elétrica vem da eletroquimioluminescência. Então, a diferença é que o ELISA, o anticorpo conjugado é marcado com enzima, a quimioluminescência, o anticorpo conjugado é marcado com substância luminescente ou quimioluminescente, e a eletroquimioluminescência, o anticorpo conjugado é marcado com
com um agente químico que, ao ser excitado por elétrons, produz luz. Exemplo, o rutênio, tá bom? Rutênio faz isso. Tá? 4 está falso. 5. No ELISA, temos testes altamente sensíveis e altamente específicos, com boa reprodutibilidade, sem contaminações de arraste, como ocorre na eletroquimiluminescência e quimiluminescência. Ao contrário, né? A eletroquímio e a quimiluminescência, né, elas têm baixa contaminação de arraste, acontece. E o ELISA, né, tem menos sensibilidade que a eletroquímio e a quimiluminescência. Aonde, por ordem de sensibilidade, a eletroquímio é mais sensível, depois vem a químio e, por último, vem o ELISA enzimático. Tá bom? Então, por isso, está falso. Letra C, 1, 2 e 3 estão corretas. Falando aí um pouco de HIV, né? Na unidade 3, a gente falou de imunodeficiências de células T, células B, imunodeficiências que podem ser genéticas, imunodeficiências que podem ser provocadas por fatores químicos, ou seja, o pessoal que está ali no uso de quimioterapia, antraciclina, citarabina, metotrexano, que são fármacos que atuam diretamente no paciente, inibindo metabolicamente as células. São fármacos inespecíficos que agridem não só o tumor, mas todas as células do corpo, provocando também imunodeficiências. Então, a imunodeficiência ela pode ser genética, ela pode ser química farmacológica, ou ela pode ser microbiológica, alguns vírus provocando imunodeficiência, como é o caso do HIV, não é? Então, o vírus HIV, causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, é transmitido ao homem por relações sexuais desprotegidas e pela inoculação intraepitelial por pérfuro cortantes contaminados. Aí tá. Marca a alternativa correta, né? A eletroquiminescência, por ser um imunodiagnóstico altamente sensível e específico, é considerado um método confirmatório para a presença do vírus na amostra biológica. A gente viu que todos os imunodiagnósticos, quando se trata de ELISA, e aí as suas variantes, eletroquímio, quimiluminescência, radioimunissaio, são apenas métodos de triagem. O confirmatório para o HIV é o Western blot, tá bom? Esse é o confirmatório para HIV. É o método de Western blot ou PCR, não é? Reação da cadeia polimerase, por detecção do RNA viral, certo? Então, detectou o RNA viral e o Western blot é uma variação, não é? De detecção de material genético viral. Então, tanto o Western blot quanto o PCR se tornam testes confirmatórios. Mas os testes sorológicos que dosam anticorpo da classe IgG e IgM não são confirmatórios para nada, eles só servem para triar. Então, quando eu vou no laboratório dosar anticorpo anti-HIV, eu vou fazer uma triagem. Se detectar anticorpo anti-HIV, agora eu vou confirmar se realmente essa detecção é pela presença do vírus HIV ou não. Aí o médico vai solicitar o método de Western blot ou o método de PCR, que é a reação da cadeia de polimerase por detecção do RNA viral, certo? E aí, confirmando a presença do RNA do vírus HIV ou um Western blot positivo, né, aí sim a pessoa confirma que ela está com o vírus HIV, certinho? Então, a eletroquimiluminescência, por ser um imunodiagnóstico altamente sensível e específico, é considerado um método confirmatório? Não, é altamente sensível, é altamente específico, mas é um método de triagem, tá bom? Letra B, o imunodiagnóstico de Western blot é considerado pela Anvisa como um dos testes confirmatórios para HIV? Sim, não só o Western blot, mas também o PCR em tempo real, que é o RT-PCR,
né, para o vírus HIV, tá bom? Encontrou o RNA do vírus na amostra biológica, significa que a pessoa está com vírus, ponto final, certo? Então, a letra B está correta. Letra C, só podemos liberar soro reagente para HIV em uma amostra após repetir e confirmar esse teste na mesma metodologia? Não. O que diz o manual da Anvisa de 2013, que é o manual vigente até hoje? Que quando a gente está dosando a amostra de HIV por esses métodos de triagem de ELISA, ou qualquer outro imunodiagnóstico, imunofluorescência, ELISA, aglutinação, se nós detectarmos anticorpos, né, para liberar como reagente, a gente tem que convidar o paciente para uma segunda amostra, né, e aí a gente vai colher a segunda amostra do paciente e utilizar uma outra metodologia diagnóstica. Se da primeira vez eu dosei por eletroquimiluminescência, na segunda vez eu tenho que dosar por qualquer outro imunodiagnóstico que não seja eletroquímio. Porque às vezes tem a questão, né, por que o Ministério da Saúde faz isso? Porque às vezes tem a questão das deficiências do próprio imunodiagnóstico. Quando você troca de imunodiagnóstico, pode ser que um deu reagente, o outro deu não reagente. E aí, qual o resultado que eu vou liberar? Nesse caso, você vai liberar do jeito que você encontrou. Reagente para um, não reagente para o outro. Aí o médico vai ligar e vai chiar, falar, doutor, esse é o protocolo, né, que é para ser feito em uma segunda amostra por um outro método. Se deu não reagente em um e reagente no outro, o que o senhor tem que fazer? Confirmar por Western blot ou por RT-PCR. E aí, se deu reagente nos dois, também tem que confirmar por RT-PCR, tá bom? Ou Western blot. D. A imunocromatografia é um teste lento para triagem de pacientes positivos. Pelo contrário, imunocromatografia é um teste rápido. Todo teste rápido é embasado na imunocromatografia, não é? Então, os testes rápidos laboratoriais, eles são embasados nessa metodologia que nós chamamos de imunocromatografia. Ou seja, você pinga ali a amostra do paciente, em 15 minutos sai o resultado, tá bom? Então, não é teste lento, é teste rápido. 18. Em relação à resposta imunológica contra o vírus do dengue, julguem os itens a seguir e em seguida marque a alternativa correta. Na fase aguda, os anticorpos da classe IgM produzido em larga escala contribuem para o agravo da plaquetopenia no paciente. Sim, clinicamente é isso, tá? Na fase aguda, quando a pessoa produz anticorpos, aí não é? Ela também entra num quadro de plaquetopenia. Então, o número 1 está verdadeira. Número 2, a resposta imune inata do paciente apresenta altos níveis de proteína C reativa circulante. A resposta imune inata é a resposta celular por fagocitose. Né? Então, nesse momento, gera muito pulso, que gera muito PCR. Então, verdadeiro. Número 3. A presença de IgG anti-dengue na amostra infere em infecção recente. O IgG refere a infecção passada recente ou passada remota. Não é? Então, a presença de IgG anti-dengue na amostra infere em infecção recente. Pode ser recente, pode ser remota. Então, nesse caso aqui, pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Aí tem que ver as alternativas que cabem aqui. Número 4. A presença de IgG sempre é acompanhada da presença do antígeno NS1 em uma amostra biológica? Não. A gente viu que não. Então, a presença de IgG nem sempre é acompanhada, né, olha aqui, IgG reagente, NS1 negativo. Tá bom? Então, nem sempre é acompanhada, né, nessa situação. O antígeno NS1, quando presente na amostra, significa presença do vírus do dengue circulante? Sim. Então, A1 está verdadeira, A2 está verdadeira, A3 está mais ou menos, A4 eu sei que está falsa. Então, por eliminação, a letra B está fora. A letra D está fora. Como é que é?
A4, a presença de IgG. Então, por eliminação aqui, pessoal, a letra B está fora, a letra D está fora e a letra E também está fora, por eliminação, tá bom? Porque eu sei que a 4 é falsa, a 1 é verdadeira, 2 é verdadeira e a 5 é verdadeira. Então, seria 1, 2 e 5. Né? 1, 2 e 5. Letra C. Ok? Letra C seria a resposta correta. E aí, sairia com aquela capenga. Presença de IgG antidengue na amostra, né? Infere infecção recente. Não, pode ser recente, pode ser passado. Certinho? Opa. Pode ser recente, como pode ser passado. Então, aqui está marcando letra E, mas a 4 aqui a gente sabe que ela é falsa, né, gente? Presença de IgG sempre acompanhada da presença do antígeno NS1? Não. Pode ser que ele desapareceu. Às vezes, o IgM pode acontecer de ter IgM e NS1, tá bom? Mas não é sempre acompanhado de NS1 também, não. Tá? A 4 realmente é uma questão muito falsa. A 3 ficou capenga, mas é falsa também. Então, verdadeira 1, 2 e 5, que é a letra C de casa. C de hashtag fique em casa. Vamos ver aqui. 8 horas e 51 minutos. Né? Então, acabando aí o tempo da nossa revisão. Por isso que eu marquei 2 semanas, né, pessoal? Semana que vem tem mais exercícios, mais revisão. Aproveita essa aula para dar uma estudada nessa revisão, tá bom? Refazer os exercícios, raciocinar clinicamente. E também vocês podem contar, né, com a revisão que eu fiz no bimestre passado. Tá lá no seu AVA, né, gravado e documentado lá para vocês. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Semana que vem a gente volta para mais revisão, certinho? Sobreviventes aqui. Vamos ver os sobreviventes, os que me suportaram até a última instância. Hugo Santos, Bruno, Sâmia. A cara tá metralhando eu aqui. Eu tô aqui, pois é. O que você tá fazendo aí, cara? Tá costurando? Tô não, meu marido que ligou ali. O carro que vai na academia agora. Aí, ó, tá certo. Né? E eu vou pra cozinha fazer comida. Agora. Tá certo. Hashtag fica em casa, né? Não, mas eles vão com um horário marcado. Tá Aí certo. vai ele e meu filho. Não, tem que exercitar mesmo. Não, ele tem que exercitar, tá bem gordinho. Vocês sabiam que o ser humano, a partir dos 40 anos de idade, se ele não exercitar, ele começa a acumular gordura? Então, Eu sei. é obrigatório a gente exercitar depois dos 40. Eu ainda não tô indo, porque o médico ainda não liberou também. Mas Eu na não hora que tô ele indo. liberar, eu vou. Eu não tô indo porque eu ainda não tenho 40. Só tô com 39, mas 40 ainda não tenho. Não, ano que vem você vai. O ano que vem eu sou obrigado aí. Não, eu tô dando uma pausa, mas depois eu vou voltar. Ainda não tô podendo. Então tá Meu certo. filho tem máscara aqui, ó, na cozinha. Olha lá em cima.